Federal, juntamente com a Câmara dos Deputados, falando o presidente Arthur Lira, debruçar-se-ão a apreciação do PDL, que deve já ter chegado à Câmara dos Deputados, trazendo a decisão da intervenção na área de segurança adotado pela chefia do Executivo, no caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós convidamos os nossos líderes no Senado, de igual modo também na Câmara hoje à tarde o deputado presidente estará a reunir-se com os líderes daquela casa, na companhia do líder do Senado, senador Jacques Wagner, do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, e de outros companheiros que aqui estão presencialmente e outros que participaram remotamente, fizemos essa reunião. Dela extraímos um ponto que é fundamental, importantíssimo. Não há, e não obstante aquilo que é próprio nas casas parlamentares, as divergências e os pensares de formas distintas, não há um único senador, uma única senadora que não tenha reprovado veementemente e com a indignação que os atos assim não apenas sugeriram, mas exigiram deste parlamento, dos seus integrantes, como de toda e todo qualquer cidadão que em sã consciência defenda a democracia e queira um país equilibrado, com a estabilidade institucional, com o respeito aos resultados. Todos os senadores fizeram questão de pontuar a sua indignação, a sua revolta aos atos de depredação, não tão somente às sedes que representam os nossos poderes, mas que vai além da depreciação, do dano causado, vai na agressão à democracia, na agressão às nossas instituições, e isso não pode ser permitido. Nós temos já também tomado por orientação, por sugestão dos integrantes, e isso eu farei questão de passar ao presidente Rodrigo Pacheco à sua chegada. Todas as investigações serão acompanhadas par e passo pelo Senado Federal, que também foi vítima. Então nós faremos esse acompanhamento com a certeza de que as apurações se darão em respeito aos procedimentos legais exigidos para aqueles e aquelas que foram identificadas participando desses atos terroristas tenham a oportunidade de se defender, mas nós haveremos de cobrar punição severa de acordo com os limites que legalmente nós temos como, de fato, num Estado democrático de direito. Também foi apresentado, e as senhoras e senhores que integram os meios de comunicação bem o sabem, uma proposta de instalação de comissão parlamentar de inquérito subscrita pela senadora Soraya Tronic e que já alcançou o número exigido regimentalmente para a sua instalação, só a partir do dia 1º de fevereiro, evidentemente, quando os novos e novas recém-eleitos estarão empossados. São algumas das informações que nós podemos lhes transmitir, colocando-nos a todos à disposição. Eu queria só dar uma palavra rápida sobre a questão técnica. Pergunta aqui para ele. Marina, a última informação, e essa informação faz 1h30, portanto, posso não estar atualizado, é de que havia ainda cerca de 30 participantes dos atos de ontem na casa, detidos na casa, aguardando transferência para a penitenciária. Mas peço encarecidamente que essa informação possa ser atualizada para que de maneira precisa te informe. Senador, da sessão do Congresso, para votar, por exemplo, por causa de pauta de Estado nos vetos do ex-presidente Bolsonaro em relação à Lei de Segurança Nacional, como isso deve ser? Vocês já conversaram sobre isso, essa possibilidade de derrubar esses vetos? Não conversamos, mas é propósito, antes mesmo da conclusão e início do período de recesso, já era não apenas intenção, mas a disposição para que nós enfrentássemos e apreciássemos os vetos apostos pelo presidente Bolsonaro. É evidente que essas novas missões estão sob a responsabilidade dos líderes do novo governo. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, o senador
Jacques Wagner, deputado José Guimarães, é que doravante tratarão com os respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que nós marquemos a apreciação desses vetos. Senador, os senhores discutiram a questão do decreto legislativo. Será votado hoje ou fica para amanhã? E uma outra coisa a gente teve o decreto legislativo, ele prevê intervenção apenas na área de segurança, mas a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, afasta o governador do Distrito Federal. Os senhores chegaram a analisar essa situação? Não, nós nos ateremos àquilo que é dever constitucional, apreciar o PDL apresentado pelo Executivo no tocante à intervenção na área de segurança. O presidente Rodrigo Pacheco chegará e é ele que vai definir. Não será hoje, até porque nós estaremos concluindo a liberação do nosso espaço e haveremos de fazer a nossa reunião, a nossa sessão no plenário do Senado Federal, até para uma demonstração, uma sinalização, ter um simbolismo de que esses atos ou qualquer um outro que porventura ainda ouse existir, não impedirão que esta casa, que o parlamento como um todo funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então vamos fazer a nossa reunião semipresencial. É evidente que muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras estão já providenciando a vinda para que aqui estejam. Não todos, aqueles que não puderem participarão remotamente. Será uma reunião semipresencial, a data a ser definida pelo presidente Rodrigo Pacheco, muito provavelmente amanhã. Eu vou falar só depois do modus operandi, né? Você passa a palavra. Que aí o Randolfo finaliza. Está em invasão com informações de inteligência sobre o que poderia acontecer. E o senhor poderia confirmar que pediu auxílio ao governo do Distrito Federal para que reforçasse a segurança do parlamento? Sim, eu fui instado na manhã de ontem, por volta das 7h30, 8 horas, pelo nosso chefe do departamento, o diretor-geral da Polícia Legislativa, que dizia da sua apreensão, preocupação por força daquilo que já se prenunciava, presença numerosa de manifestantes. E ele me pedia, já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, lhe pedia para que eu entrasse em contato, em nome da instituição Senado Federal, com o presidente, com o governador Ibanez, me desculpem, e eu não consegui. Liguei, mas não tive resposta. Consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da Polícia Legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60. Se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes, seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle. Tomadas de providências como, por exemplo, bloqueios que não permitiriam acesso às sedes de poder já tinham sido adotados. 4 horas depois, nós vimos exatamente o inverso. Os atos de vandalismo, os atos de depredação, os atos absurdos, ignóbeis, provocados por aqueles que foram, de forma deliberada e de forma planejada há alguns dias, que terminou se consumando da maneira mais inaceitável possível. Então, nós falamos e pedimos esse reforço. A Polícia Legislativa do Senado Federal já antevia a possibilidade iminente de atos dessa natureza. Camila Dual. O secretário Gustavo Rocha me atendeu, é bom que nós registremos respeitosamente, imediatamente ao nosso telefonema, mas foi dessa maneira que ele se dirigiu a mim, foi ao telefone, garantindo que tudo iria transcorrer perfeitamente bem. Não,
Foi uma ligação do senador presidente em exercício ao secretário, que de imediato assim o disse, né, que tinha informações prestadas pela Força de Segurança local de que nada haveria de ocorrer, porque as providências previamente haviam sido adotadas. Não hei de imaginar que o secretário Gustavo Rocha desdiga esse momento que nós tivemos ao telefone. Voltei às 1h30 da tarde, às 13h30, quando o adjunto da Polícia Legislativa ligava atônito para mim, inclusive não conseguindo concluir o telefonema, porque foi exatamente no momento em que a turba invadia o Congresso Nacional. Liguei para ele e registrei em mensagem a lamentável, e não estou fazendo juízo temerário, a lamentável omissão por parte do governo do Distrito Federal. Senador, ele havia dito que teria bloqueios, então? Sim. Pela manhã ele falou isso? Pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, 9 horas. Taíde da Folha de São Paulo. Pois não. Só complementando, então, queria saber se o senhor também foi procurado ou procurou, depois do ocorrido acontecer, o governador Ibanez Rocha. E se o senhor já tem alguma ideia do custo que vai ser reconstruído, que foi danificado aqui no Senado? Não, esse levantamento, esse inventário vai ser entregue hoje à tarde, às 16h30, pela doutora Ilana, que responde pela Diretoria-Geral da Casa. Vai ser apresentado tudo aquilo que foi registrado de danos causados ao Senado Federal. Ontem ainda, quando nós chegávamos, por volta das 2 da manhã, ontem não, portanto hoje, na companhia do senador líder Randolfo Rodrigues, fizemos questão, essa é a nossa responsabilidade, de visitar e de andar em todos os cômodos, em todos os ambientes, para verificarmos a dimensão, ou seja, a grandeza desses estragos e das consequências de atos de vândalos. Agora, o resultado final, custos, esse inventário será apresentado ao final da tarde de hoje. Pergunta sobre Ibanez, o senhor conseguiu falar com Ibanez? Não falei, porque ao manter contato e informar em detalhes o que estava ocorrendo com o presidente Rodrigo Pacheco, ele me disse que tinha mantido contato com o governador Ibanez Rocha. Então, esperemos, porque desse contato, ou teor desse contato, poderá, por ele, presidente Rodrigo Pacheco, ser traduzido e expresso a vocês. Senador, Yander, da Agência Estado, eu queria saber se os vetos do presidente Bolsonaro à lei que revogou a Lei de Segurança Nacional forem derrubados, o que for retomado pode ser usado para responsabilizar quem participou dos atos de ontem, pode retroagir? Essa é uma questão mais técnica, essa é uma questão mais técnica, mas existe um princípio basilar no direito penal que você não pode, para prejudicar, com lei a posteriori aos fatos ocorridos. Isso é um princípio basilar do direito criminal. Mas essas questões técnicas, até porque não podemos, agora nós estamos concentrados à apreciação do PDL, nós vamos, e aí a missão dos senhores líderes do governo é exatamente ao retornarmos. Também não posso te dizer, mas houve por parte de alguns companheiros a ponderação de que essa suspensão que se dá neste momento, a apreciação do PDL, possa ser uma suspensão completa do período de recesso. Mas isso é uma decisão que vai caber ao presidente Rodrigo Pacheco. Agora, a responsabilidade do presidente Bolsonaro, esses atos que aconteceram. Olha, não há como, e eu não quero que a minha palavra, até porque vocês bem sabem o meu posicionamento partidário, político, mas eu não posso, na condição de estar a presidir, né, o Senado, no exercício da presidência, eu não quero que vocês tomem uma opinião como sendo uma opinião que politize o tema. Mas é sabido que muitas das vezes o silêncio é mais ruidoso do que quaisquer palavras proferidas. Pesa muito mais um silêncio do que qualquer fala, às vezes.
O silêncio do presidente Jair Bolsonaro, desde os primeiros momentos, as primeiras horas de concluído o processo eleitoral, conhecido por parte da população, o resultado deu demonstrações àqueles que o tomam como condutor, como líder, de muitas coisas. De lá para cá, passados 3 meses, nós verificamos processos também lamentáveis, que terminaram por gerar prejuízos a tantos e tantos milhares e milhões de cidadãos, com rodovias que ficaram paralisadas, com protestos, e o presidente não falou. Passou todo esse tempo e deu uma tímida declaração. Então, seria muito importante que ele se manifestasse, ou tivesse já se manifestado, primeiro reconhecendo um processo eleitoral. Um processo eleitoral onde aos vencedores o dever de governar e aos perdedores o dever de opor-se, mas com os limites e com o padrão constitucional que lhe é ou que lhe são exigidos. O presidente Bolsonaro silenciou, e esse silêncio muito pode ter levado à impressão de estímulo e de incitamentos a algumas atitudes. Mas nós temos agora que nos concentrar na apreciação do PDL e também, paralelamente, acompanhar as investigações para que os seus resultados punitivos possam ser verificados. Senador, só falando do silêncio do ex-presidente Bolsonaro, mas eu já vou perguntar ao senhor dos parlamentares que se posicionaram. Carlos Portinho ontem usou as redes sociais em diversos momentos, Sóstenes, deputado que lidera a frente parlamentar evangélica, e de alguma forma eu queria saber do senhor se isso acaba acirrando ainda mais os ânimos, tendo um parlamentar, uma liderança do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, com esse tipo de manifestação, e aproveitando para saber da CPI, o que vai ficar definido, se vai ficar só para a próxima legislatura, e se nessa CPI, além de investigar a participação das pessoas que depredaram os prédios públicos, os financiadores, se também vão entrar os parlamentares que utilizaram redes sociais ou que de alguma forma participaram desses atos. Primeiro dizer que a fala do senador Portinho, e não foi uma única, foram várias as oportunidades que teve nesta reunião de líderes, foi sempre no sentido de reprovar esse conjunto de atos atentatórios, né? E também sempre de pregar que nós, como é o sentimento de todos que fazem esse colegiado, com serenidade, que restabeleçamos uma relação que, se não na unidade de pensar, se não na unidade ideológica, política, mas que nos concentremos com uma postura que é devida e exigida ao parlamentar. É isso que nós desejamos. Só não vamos abrir mão, só não vamos nos permitir desconhecer a necessidade de que as investigações elas tenham o seu resultado. E é o resultado que a sociedade carece, que a democracia clama, que aqueles que foram, não foi simples, isso foi o primeiro mais grave fato que a nossa República conheceu. Então isso não pode passar inaubis, ou seja, isso não pode passar como se fosse um fato natural. Nós não estamos aqui a pregar revanchismos ou não vamos fazer a prática desconhecendo procedimentos que legalmente são existentes, mas a gente vai acompanhar diretamente essas investigações. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela já colheu as assinaturas suficientes, mas é evidente que alguns dos e algumas das senadoras que fizeram, ou seja, que apuseram as suas assinaturas, não estarão a partir do dia 1º de fevereiro, quando 27 novos e novas senadores tomarão posse. Então, a partir do dia 1º, é evidente por decisão do senador Rodrigo Pacheco, é que nós deveremos ter a sua instalação. Sim. Ele não marcou conosco. Ele terá uma reunião com os senhores governadores por volta das 18 horas. Em seguida, na companhia da presidente Rosa Weber, os governadores conosco se dirigirão até o Supremo Tribunal Federal, porque pela perícia da Polícia Federal que fez esse acompanhamento nas 3 casas, nas 3 sedes, a sede que mais sofreu
nessa dilapidação e depredação por parte desses manifestantes, foi exatamente o Supremo Tribunal Federal. Então, nós haveremos pós-reunião com os governadores que manifestarão a sua preocupação e manifestarão o compromisso com a democracia. Isso é um ato político a demonstrar muito mais do que discussões sobre governador com viés político de direita, viés político de centro, centro-esquerda, não. Aqui nós estamos defendendo a democracia. O que ficou também combinado é que provavelmente até a quinta-feira nós faremos um convite para que as representações mais variadas da sociedade civil também possam expressar o seu descontentamento, possam expressar a sua irresignação. Isso deve ser feito no plenário da Câmara, se já houver as condições físicas para tanto. Presidente, o senador Renan Calheiros disse que vai pedir a expulsão de Valente Rocha do MDB. O senhor acredita que ainda é presidente do diretório da Paraíba ou não mais? Sim. Queria perguntar a sua opinião sobre esse futuro pedido do senador. O senhor acha que tem espaço para expulsão? Eu não quero trazer uma discussão partidária, ou seja, um momento não é para esse debate. Nós não queremos. Uma responsabilização política. Pois bem, no instante em que se houver essa provocação interna, que só poderá se dar a partir da manifestação do presidente Baleia Rossi, nós haveremos de ter um posicionamento. Mas eu não quero aqui deturpar, confundir ou desconhecer o fulcro dessas nossas primeiras preocupações. Questão partidária, ela será discutida no seu momento oportuno. Senador, o Congresso vai estar em uma convocação extraordinária durante todo o mês de janeiro ou ela é só para votação? Não, é isso que eu falava. Alguns companheiros ponderaram que essa suspensão não se desse tão exclusivamente à apreciação desse PDL, que pudesse ser a suspensão do período de recesso, ou seja, que nós tivéssemos a partir desta convocação que se deu ontem até o retorno do próximo período, no dia 1º, quando nós votaremos e escolheremos a mesa diretora. Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa questão legislativa, que é sobre o aspecto legislativo da participação de integrantes das forças policiais, das forças armadas, em processos políticos tão intensos como esse. A gente viu a Polícia Rodoviária Federal no processo eleitoral, a gente vê agora algum tipo de participação ou omissão de integrantes da Polícia Militar do DF. O Congresso pode fazer alguma coisa para tentar, digamos, minimizar essa situação, já que constitucionalmente são impedidos de participar? Exato. Nós precisamos fazer a correção de rumos, ou seja, esses episódios de extrapolamentos funcionais foram vistos. E isso não pode ser tomado como algo normal, natural, porque não são. Ferem a Constituição, porque nela estão expressos os limites de atuação das casas parlamentares, como de quaisquer outros órgãos de atuação vinculados ao Estado. São correções que precisam ser feitas. Houve esse extrapolamento. No período eleitoral, nós tivemos fatos lamentáveis envolvendo um órgão tão importante como a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, penso que o novo governo, sempre traduzindo na expressão das boas relações institucionais, harmonizando-se, como o presidente Lula tem demonstrado, e sempre foi aquilo que o caracterizou, de saber dialogar, haverá de fazer essas correções de rumo. Presidente, caso os trabalhos de ontem continuem em janeiro, comissões também podem funcionar? Nós estaríamos fazendo uma convocação e a suspensão para o trabalho normal, né, da casa.